a vida deles em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você é feliz pelas nossas crianças, irmãos? Louvado seja nosso Deus, né? Eu sou muito grato a Deus pela nossa equipe, né, que faz parte, né, desse trabalho tão maravilhoso. Todo último domingo do mês, eles se reúnem ali, uma equipe sensacional para cuidar das nossas crianças, trazer a palavra de Deus para o nosso coração e para o coração deles. Então, quando você estiver orando, interceda por esse departamento, interceda pelas professoras, pelos professores que fazem um trabalho gigantesco, né, para que os nossos filhos eles tenham aquele momento com a palavra de Deus e a palavra de Deus está sendo plantada. Eu tenho um pastor amigo, um conhecido, que é muito interessante a igreja dele. Toda a equipe do louvor são filhos de pessoas que esteve desde o início da igreja dele. Então eles participaram da salinha lá do infantário e foi subindo. E hoje toda a equipe era aquelas crianças que frequentavam aquele trabalho lá das crianças, professoras que estavam lá semeando a palavra e hoje estão dando frutos no altar. E um dos seus filhos agora vai ser consagrado a pastor, ou seja, todo um processo, né, tão maravilhoso. Então, nós temos esse cuidado e queremos que essa igreja continue trabalhando na vida dessas crianças. Amém? Crianças são bem-vindos. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 4. Hoje, nós estamos já na penúltima mensagem dessa exposição bíblica da Epístola de Tiago. E esse texto, para mim, é um dos textos mais integrantes no Novo Testamento. Tem tantos textos, tantas palavras-chave aqui que Tiago mostra para a gente. E você vai perceber por que esse texto é tão profundo. E, de fato, se nós compreendermos o que a palavra de Deus vai nos ensinar hoje, você pode ter certeza que haverá uma grande mudança no seu coração, na sua vida. Então vamos ler Tiago capítulo 4, e eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, o seu tablet aberto, o seu telefone, como você preferir, mas nós vamos ler o texto e depois eu irei explicar o texto para os irmãos. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar
e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveria dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Esse texto de Tiago, capítulo 4, que nós lemos, Tiago é muito prático, Tiago é muito direto, ele vai mostrar para nós de onde vêm as nossas guerras, ele vai mostrar para nós como que, ao se tornar amigo do mundo, nós nos tornamos inimigo de Deus. Tiago vai nos ensinar como que nós podemos nos aproximar de Deus e como Deus também se aproxima de nós. E Tiago vai trazer um alerta final de como que nós podemos viver uma vida sem colocar Deus nas nossas agendas. Então, para que Cristo se torne visível em nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cristianismo, nós precisamos mostrar Cristo de formas práticas. E Tiago vai nos mostrar uma coisa muito simples aqui. Tiago está tentando trazer uma correção para os seus leitores, que é extensivo para nós, que é, será que Jesus Cristo, ele é Senhor de todas as áreas da sua vida? Será que Jesus está, de fato, em todas as partes da sua história? Nos seus sonhos, nas suas ideias, nas suas agendas, nos seus negócios, no seu dia a dia, no seu casamento? Será que Jesus é de fato o Senhor? Então, Tiago, ele vai trazer isso, irmãos. Eu quero que vocês entendam que Jesus, ele não quer ser Senhor apenas de uma parte da sua história. Ele quer ser Senhor de toda a sua história. Ele quer governar a sua vida. Ele quer governar a minha vida. E para isso, Tiago dá duas receitas aqui para nós, que para nós vivermos uma vida onde Cristo se torna visível, nós precisamos de submeter a Deus. Nós precisamos de humilhar-se diante de Deus. E é isso que Tiago vai trazer aqui. Mas logo no versículo 1 que nós lemos, Tiago ele vai mostrar a raiz das contendas, que é o desejo desordenado. No capítulo 3, Tiago mostrou que a sabedoria humana, ela é diabólica, ela é terrena, ela está cheia de ambições, de pretensões equivocadas. Tiago estava dizendo, olha, essa sabedoria não é a sabedoria de Deus. Não é a sabedoria celestial que governa o nosso coração, que governa a nossa vida. Antes, a sabedoria celestial é uma sabedoria pura, pacífica, sem mácula, imparcial, sincera, sem hipocrisia. Então, Tiago, ele conecta aqui o capítulo 4 com o que ele havia escrito, já falado para aqueles irmãos. Havia naqueles irmãos um desejo muito grande de ter cargos, posição de liderança. Então, esses irmãos, de fato, eles estavam brigando entre eles. Então, às vezes, nós temos uma ideia que a igreja primitiva, lá no início, a Bíblia diz que eles havia um só coração, uma só mente, uma só decisão, havia uma coerência em tudo que eles faziam. Isso foi no início da igreja. Mas a história mostra que no decorrer da vida da igreja, a igreja foi tendo problemas relacionais. Por exemplo, na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo escreveu aos coríntios dizendo, irmãos,
Você que está dizendo que é de Apolo, que é de Cefa, um que é de Cristo, Cristo, ele não foi, ele não morreu para esse sentido. Havia então partidarismo, havia briga, havia contenda, havia pecados escondidos. E esses pecados traziam conflitos, contendas entre os irmãos. Então havia muita desavença entre aqueles irmãos. Então, de fato, a vida da igreja nem sempre foi uma vida fácil, vamos assim dizer. Houve guerras, e Tiago está dizendo, de onde vêm as suas guerras? Então, pior do que uma guerra externa, é uma guerra interna entre nós, porque o texto é muito claro. Olha, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Que está no meio de vocês? Vamos pensar, de onde vem isso? Qual é a origem disso? Por que nós estamos fazendo isso? Será que nós, com essas contendas, com essas brigas, com essas rivalidades, será que nós estamos glorificando a Deus? Será que nós estamos, de fato, exaltando, Cris, o nome de Jesus com esses comportamentos? Nós estamos inclinados para a nossa carne. Então, nós não estamos agradando a Deus. Porque Paulo diz que aquele que vive na carne não pode, de maneira alguma, agradar a Deus. Mas aquele que vive no Espírito, esse sim agrada a Deus. Porque ele é inclinado para as coisas que são do Senhor, ele é inclinado para as coisas que são da palavra de Deus, então o seu comportamento, a sua atitude é direcionada com o propósito de trazer glória ao nome de Jesus. E isso deve ser também o nosso objetivo. Há um exemplo na Bíblia, no caso de Ló e Abraão. A Bíblia diz que quando Ló ele começou então a se enriquecer, ele tinha também muitas ovelhas, muito gado ali, então ele começou a ter ambição. E essa ambição gerou entre Ló e Abraão uma contenda, ao ponto de Ló e Abraão se separarem. Ló escolheu Sodoma e Gomorra para viver, para colocar a sua tenda lá, para colocar a sua família em um lugar perverso, em um lugar onde o comportamento e as atitudes não glorificava a Deus, e Abraão ele seguiu então ouvindo a voz de Deus para saber para onde ele deveria ir. Então aqui nós vemos que essas ambições, esses desejos desordenados podem levar, sem dúvida alguma, problemas internos. Então Tiago está cutucando, dizendo, olha, irmãos, eu estou perguntando a vocês de onde vem isso. Tiago quer que aqueles irmãos fizessem uma avaliação. E a mesma coisa nós precisamos fazer também, se existe esse comportamento entre nós, guerra entre nós, no nosso meio, nós temos que perguntar de onde vem isso. De onde vêm essas guerras? E o problema disso é que isso afeta a nossa área de oração. Porque Tiago está dizendo, olha, vocês estão orando, vocês estão pedindo, mas vocês não têm o que vocês pedem, porque aquilo que vocês pedem é para gastar em seus prazeres. Ou seja, a ambição da oração está equivocada, porque o desejo da oração não era genuíno. Senhor, em nome de Jesus, mata ele, mata ela, Senhor, que está me perturbando. É tipo coisa desse gênero. Porque se tem alguém que te perturba, se tem alguém que está gerando em você um conflito, então nós vamos fazer isso em nome de oração. Porque a oração, muitas vezes, nós encobrimos desejos equivocados. Não, eu estou orando ao Senhor. Deus vai te pegar. Quem já ouviu isso? Alguém fala, Deus vai te pegar. É como se fosse uma vingança permitida. Deus vai te pegar. No sentido que eu não estou concordando com isso, estou em conflito, e aí eu vou fazer uma oração como se Deus fosse o meu fantoche para fazer o que eu quero. Tiago está dizendo, vocês estão orando, Deus está ouvindo as suas orações. Fato. Mas responder não.
Porque Deus não vai responder uma oração que ele sabe que é para a nossa ambição, que é para a nossa destruição. Então, oração com desejos desordenados, que não inclui Deus de verdade, genuinamente, Deus não tem obrigação de responder. Por isso que Tiago diz, vocês estão orando, vocês estão até buscando a Deus, mas as suas orações não fazem nenhum sentido. Porque tudo que vocês estão orando é para vocês. É para o seu bel prazer. É para gastar com vocês mesmos. Então, quantas vezes que nós podemos orar nesse sentido assim? E talvez inconscientemente. Lembra que os discípulos de Jesus, no caminho que Jesus estava conversando com eles estavam discutindo entre eles. Quem vai ser o maior no reino? Havia esse desejo, né, de ser o maior, de ser o melhor, de ter mais referência, de ter mais autoridade, de ter mais influência, de ter mais impacto. E esse desejo está errado. Jesus estava corrigindo. Não, mas o maior é aquele que é o menor. Quem serve mais é aquele que tem mais autoridade. Quem é mais humilde é aquele que Deus vai exaltar. Ele vai tocar nesse ponto. Então nós precisamos entender que os nossos desejos desordenados podem atrapalhar até mesmo a nossa vida de oração. Então, como é que nós podemos, então, ter as nossas orações respondidas? Quando nós oramos a palavra. Quando nós oramos aquilo que Deus já aprova. Por isso que os puritanos, eles tinham o hábito de orar e profetizar o que Deus já escreveu. Porque orar o que Deus já escreveu na sua palavra é a garantia certa que a sua oração será ouvida. É a garantia certa que Deus vai fazer, porque para Deus não há uma diferença entre falar e agir. O que Deus fala já é a sua ação. Há uma coerência aqui. Tudo que Deus fala, cria. Deus criou os céus e a terra. Ele falou, criou. Porque não há uma separação entre a fala de Deus e a ação de Deus. Então, quando nós oramos a palavra de Deus, e se a nossa oração, nós temos que pedir que, será que a nossa oração, aquilo que nós estamos orando, aquilo que nós estamos pedindo para Deus, glorifica o seu nome? Lembra da oração de Jesus lá no Pai Nosso? Santifica o seu nome. Pai nosso que está no céu, santifica o teu nome. Será que as nossas orações têm esse propósito? Tem esse curso final de santificar o nome do Senhor? Aqui, com essas guerras e brigas, aqui você acha que o nome de Deus é santificado no meio de guerra, de contrita, de contrito, de intriga, de rivalidade, de partidarismo? Claro que não. Deus não se agrada disso, irmãos. Deus não habita no meio da confusão. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de direção. Deus é um Deus que traz para a gente a tranquilidade, porque Ele é sereno. Amém? E às vezes parece que a gente gosta do barulho, né? Do movimento, de ver a confusão feita. Não. Nós precisamos avaliar o nosso coração. É a raiz de todas as contendas. Então, Tiago também traz uma leve lembrança que Eva, ela desejou o que Deus não havia dado para ela. Olha só, o desejo. Então, a raiz das contendas é o desejo. Tiago está dizendo isso. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que desejamos. Porque aquilo que desejamos pode provocar uma intriga. Uma contenda. Lembra de Miriam? Miriam, ela se queixou no seu interior contra Moisés, contra a liderança de Moisés. E no interior, Deus falou para Moisés, chama Miriam e Arão, porque ela se rebelou contra mim. Porque Miriam não queria aceitar a liderança de Moisés, a maneira como Deus falava com Moisés. Em outras palavras, Miriam estava com ciúme. Por que Deus fala com ele nos sonhos, face a face, e comigo só fala com sonhos? Por que não é igual? Teve ciúmes, teve inveja.
E Deus viu isso e tornou Miriam leprosa e atrasou a viagem durante uma semana do povo de Deus. Então, às vezes, essas coisas acontecem entre nós, dentro da igreja, e nós precisamos ter atenção. Então, Cristo não será visível em nós com muitas contendas, irmãos. Cristo não é glorificado em nós se nós começarmos. Tiago, ele vai dizer, se nós falamos mal uns dos outros. Tiago, ele menciona isso aqui no versículo 11. Se falamos mal um dos outros, Cristo jamais será glorificado. Lembra do Tiago 3, sobre o poder da língua? Temos que falar para edificação. Então, se os desejos internos são a raiz, o próximo passo é decidir de quem ser amigo, Deus ou mundo. Tiago vai trazer essa abordagem. E ele fala assim de uma maneira tão delicada, adúlteros. Olha só a maneira delicada dele. Adúlteros. Infiéis. Porque ele está usando um termo que os seus leitores entendiam muito bem. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Tiago está dizendo, não existe coerência em amar a Deus, servir a Deus, andar com Deus e ao mesmo tempo andar com o mundo. E a palavra mundo aqui é sistema, é organização, é filosofias, não o mundo que Deus criou em si. Porque o mundo que Deus criou em si é belo, é maravilhoso. Nós podemos contemplar o mundo que Deus criou. E tudo que Deus criou é maravilhoso. Certo? Mas então a palavra mundo aqui é sistema. Esse sistema desse mundo, o padrão desse mundo, o que governa esse mundo é contrário ao que nós acreditamos, irmãos. Então o Tiago está dizendo, nós não podemos seguir assim. Nós não podemos ter uma amizade com Deus e simultaneamente ser amigo do mundo. Então, o Tiago chama de adúlteros. E essa palavra, com outras palavras, é vocês estão traindo Deus. Vocês têm uma aliança com Deus. Vocês são fiéis a Deus. Você acha que Deus vai dividir a sua noiva com outra pessoa? Você acha que Deus, que tem uma aliança conosco de intimidade, você acha que Deus vai nos dividir com outras pessoas? Obviamente que não. Então Deus quer exclusividade. Então o mundo, ele pode ser uma ameaça. E nós temos 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. Então a carne é você, vai ter que vencer a você mesmo. A nossa carne inclina para as coisas da carne. Então nós não podemos ser seguido, ser guiado pelos nossos impulsos carnais. O mundo em si é a filosofia. O mundo jaz do maligno. O princípio, o príncipe das trevas atua nesse mundo para os seus interesses, não para os interesses do reino, não para os interesses de Deus. E nós, às vezes, queremos dizer que é possível servir a Deus, mas, ao mesmo tempo, amar o mundo. Só que aí tem uma advertência para nós. João disse, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se eu e você amamos o mundo, a Bíblia está dizendo que o amor do Pai não está em nós. Você já pensou nisso? Então, não é compatível amar a Deus e amar o mundo. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o mundo. João, ele disse que o mundo oferece a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E ele continua dizendo que aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Então, se nós queremos permanecer para sempre, eu tenho que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é contrária à filosofia deste mundo. É uma vida de santificação. É uma vida onde o meu alvo é glorificar a Cristo. O meu alvo é exaltar a Cristo, é tratar o pecado de forma séria, não fazer negócios com esse mundo no sentido de corromper os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que nós acreditamos.
O apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós não podemos nos conformar com esse mundo. E às vezes nós queremos fazer concessões. Não dá para fazer. Deus quer você exclusivo para Ele. O céu é para todos, mas o céu é exclusivo. É só para quem está em Cristo. Quem não está em Cristo não tem vaga no céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não tem meio termo. A porta é estreita e Ele é a porta. Céu e inferno, Ele tem o caminho que nos leva para lá. Então nós precisamos ser claros com isso, ser claro com isso, porque na verdade é isso que Tiago está dizendo. Não há possibilidade de nós vivermos nesse mundo. Nós não somos desse mundo, mas estamos aqui. Somos forasteiros, mas nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos para agradar o nosso Senhor. Então Tiago está dizendo para esses irmãos, provavelmente aqueles irmãos estavam fazendo amizades com esse mundo. Agora, irmãos, qual é a possibilidade nossa de fazer Deus o nosso inimigo? Será que a gente está bem da cabeça? Porque o texto é muito claro. Aquele que faz amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. E ser inimigo de Deus não tem chance. Não há hipótese alguma, eu e você, nos tornarmos inimigos de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Amém? Precisamos ser amigo de Deus. E como é que eu faço para ser amigo de Deus? Nascendo de novo, aceitando o seu plano de salvação. Dizer: Senhor, eu quero ser salvo, eu e minha casa serviremos o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero viver a vida eterna, eu quero o Senhor, eu quero ser amigo de Deus. Olha que coisa maravilhosa, Deus chamou Abraão de seu amigo. Jesus chamou os seus discípulos de: vocês são meus amigos. É uma relação de amizade, de relacionamento, de intimidade, de cumplicidade. Deus quer isso conosco, irmãos. Amém? É possível ser um cristão de agenda cheia, mas mundano no coração. Tem uma frase, se eu não me engano, é de C.S. Lewis, que ele diz que o diabo não se importa de você ser um cristão normal. Um cristão normal é aquele que vem na igreja, é aquele que faz o seu devocional, é aquele que vai em conferências, tira selfie, posta com um, posta com outro. Eu fui em tal conferência, fui em tal mentoria, fiz isso e fiz aquilo. Isso é um cristão normal, ele está te entretendo com essas coisas. Mas ele se importa e tem medo de um cristão que é cheio do Espírito Santo. Porque um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, ele é uma ameaça para o reino das trevas. Então não queira ser um cristão normal. Porque eu posso ser um cristão normal, mas carregado com o princípio do mundo. Domingo de manhã eu faço a minha parte cristã. A minha disciplina, fui à igreja, adorei o Senhor, busquei a sua face. Mas na segunda, na terça e na quarta eu estou envolvido com outros modelos de vida. E nós temos que ter atenção a isso. De quem você é amigo? De quem nós somos amigos? Quem são os nossos amigos? O mundo não é para nós, irmãos. O mundo não é para nós. Nós estamos aqui só de passagem. Nós estamos aqui na nossa peregrinação. E há uma morada muito melhor para nós. Há um lugar especial para nós. Mas aqui é o lugar que nós também podemos usufruir tudo, porque tudo que Deus fez é maravilhoso. Então eu posso viver o céu aqui, eu posso viver para a glória de Deus aqui, eu posso viver com tudo do bom e do melhor, mas para a glória de Deus. Então o que o diabo faz é pegar o que é bom e distorcer. Ele distorce no sentido de magoar o coração de Deus. E como que ele magoa o coração de Deus? Quando a sua imagem e semelhança,
que somos nós se voltamos contra Deus. Viramos as costas para Deus, para os seus princípios, para os seus mandamentos, para os seus decretos, e aí nós provocamos a Deus. E Deus vai ficar irado, irmãos. O bom disso é que Deus é misericordioso, mas a misericórdia de Deus também tem limites. E o versículo que ele mostra aqui para a gente, falando de adultos, é forte, não é? É forte a maneira como Tiago ele fala com aqueles irmãos. Nós não podemos ser adúlteros. Então, se nós amamos a Deus e amamos o mundo, significa que nós temos um relacionamento com Deus, mas o mundo se tornou o nosso amante. O lugar onde nós nos deleitamos cheio de prazer. É o que Deus falou para Jeremias. Vocês deixaram a minha pessoa e foram se deleitar nos seios de suas amantes. Trocaram o manancial de águas vivas e foram cavar cisternas rotas. Nós temos um manancial, irmãos, de água viva, que é o Senhor, que é o Espírito Santo, que é o céu. Nós não podemos trocar o melhor para algo que é inferior. Amém? Então, Tiago está tratando isso para nós. John Knox, ele disse uma coisa muito interessante no século XVI. Um homem com Deus ao seu lado está sempre junto com a maioria. Mas a pessoa que se depara com Deus como seu inimigo está sozinha, pois o mundo não pode ajudá-la. O mundo não vai ajudar você quando Deus se tornar o seu inimigo. O que o mundo quer é que você faz de Deus o seu inimigo. Porque aí nós teremos o mesmo fim que Satanás. E aí ele vai trazer esse ponto agora, sobre a submissão na prática e o verdadeiro arrependimento. Quando ele fala qual que é a receita para a gente então vencer a carne, vencer o mundo, vencer o diabo, como que nós podemos? É fato, sujeitai-vos a Deus. Tiago, ele usa essa palavra sujeitai-vos, e aqui é um termo militar que Tiago usa. É se colocar no devido lugar de hierarquia. Ou seja, obedecer uma hierarquia, um senhorio. Então, Tiago está dizendo que a receita para vencer o mundo, para vencer a carne, para vencer o diabo, de fato é você se sujeitar a Deus. Sujeitar-se aos seus princípios. Lutero, ele disse, se cantamos salmos e hinos, ou se lemos as Escrituras, Satanás fugirá de nós para que suas asas não sejam chamuscadas. O diabo, irmãos, ele não suporta você perto de Deus. Um cristão perto de Deus, Tiago deixa claro, o diabo não vai te resistir, ele vai fugir, ele vai ter que fugir de você. Ele não pode ficar onde tem a presença de Deus. Onde o Senhor está reinando. Por quê? Um reino dividido não prospera. Então Deus não vai dividir uma casa com demônio, certo? Onde Deus habita, não há mais espaço para ninguém. Deus é soberano, Deus é poderoso. Quem é que vai ousar invadir a sombra do onipotente, Cristo? Na sombra onde nós nos escondemos, né? Salmos 91. Quem é o louco, né? Quem é o insensato que vai fazer isso? Ninguém tem esse acesso. Então nós que estamos protegidos, guardados pelo Senhor, nós estamos seguros nele. Então o mal não pode nos tocar, a não ser que Deus permita que isso seja assim. Lembra de Jó? O diabo disse para Jó, você colocou uma cerca em Jó, de forma que eu não posso tocar em Jó. Eu não posso fazer nada com Jó. Tira a cerca dele. E aí Deus tirou a cerca. E Satanás, então, com permissão de Deus, fez o que fez. Então, nada do que acontece
conosco. Então o diabo só terá acesso a nós em algumas áreas quando de fato Deus permitir a sua ação. Deus te protege, Deus te guarda. Então sujeitar a Deus é você ser governado pelos seus princípios. É você ser governado por aquilo que Ele quer que nós sejamos como filhos, que possamos andar em sua palavra, andar na luz, aquilo que João fala. Nós devemos andar na luz. Em Deus não há trevas. Então, se em Deus não há trevas, também em nós não deve ter trevas. Então, essa submissão é uma sujeição intencional. Eu quero me sujeitar a Deus. Eu quero me sujeitar aos seus princípios. Resista ao diabo. Ou seja, é uma luta, você vai ter que resistir. Mas a verdade é que ele fugirá de nós. E Tiago, ele diz, olha, aproximem-se de Deus. E ele se aproximará de vocês. Então, se nós nos aproximar de Deus, nós venceremos a carne. Nós venceremos o mundo. Nós venceremos o diabo. Mas eu tenho que estar perto de Deus. É perto dele que eu recebo a instrução. É perto dele que eu recebo a sua graça. É perto dele que eu recebo munições, estratégia, conselhos do Espírito Santo de Deus para vencer as minhas lutas. É perto dele, não longe dele. Lembra de Pedro que começou a seguir Jesus de longe? E ele negou a Cristo? Nós não podemos seguir Jesus de longe. Nós temos que seguir Jesus de perto. Então a humildade se expressa na submissão. Tem pessoas que não gostam dessa palavra, submeter. Porque nós somos uma geração autossuficiente, individualista. Nós não queremos prestar contas para ninguém. O nosso irmão pode ser o agente de cura para a minha vida. A outra palavra que Tiago usa, humilhem-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Então a nossa posição de chegar diante de Deus é nos humilharmos. Mas veja, como é que eu e você podemos chegar perto de Deus? Tiago nos dá aqui algumas instruções. Limpem o coração, limpe as suas mãos. Purifique o coração. Mente dividida. Tiago está falando isso aqui. Nós não podemos ter uma mente dividida. Então esses irmãos aqui estavam oscilando na fé. Uma hora amava a Deus, outra hora não amava mais a Deus, amava mais o mundo e as coisas que há no mundo. O mundo pode ser um grande problema para nós, irmãos. O mundo pode ser um grande problema para nós. Mas Tiago está nos conduzindo para que Cristo seja Senhor de nossas vidas. Será que Cristo tem sido Senhor de nossas vidas por completo? Então nós temos que nos arrepender de nossos pecados, porque se eu não me arrepender dos meus pecados, Deus não pode ficar perto de mim. Porque a Bíblia diz que os meus pecados me separam de Deus. Então a única forma que Deus pode vir para perto de mim é quando eu me humilho diante dele e dizer, Senhor, eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso da sua graça. Eu me humilho diante do Senhor. Olha o meu estado, olha a minha condição. Eu não chego diante de Deus contando vantagens. Eu não chego diante de Deus falando das minhas realizações, dos meus... Não, eu entendo que eu pequei. E eu me humilho diante de Deus. E Tiago diz, olha, transforma o seu riso em pranto. Quem peca deve estar chorando em pranto. Se alguém que pecou contra Deus continua sorrindo, ainda não se arrependeu. Porque o pecado, ele cria em nós essa consciência que Deus está longe. E não há dor maior do que ter a sensação que Deus está longe. Por isso que Davi diz, Senhor, cria em mim um coração puro e reto. Traz de volta para mim a alegria da salvação. Por quê?
ele pecou, ele esteve longe de Deus. E a única maneira de Deus aproximá-lo é ele ter um coração quebrantado e contrito. Porque um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, qualquer pecador que somos nós, se nós chegarmos diante de Deus com o coração contrito e quebrantado, a promessa é que Ele se chegará perto de nós e curará as nossas feridas, purificará os nossos pecados e nós teremos aliança com Ele, teremos um relacionamento puro com Ele, porque o sangue de Jesus purifica todo o pecado. Amém, irmãos? Então vale a pena a gente se arrepender, vale a pena a gente se aproximar de Deus, vale a pena a gente estar perto dele. Senhor, está aqui a minha vida, está aqui o meu pecado. Nós precisamos tratar aquilo que nos mata de forma radical. Jesus disse, se o seu olho te faz pecar, arranque-o. O que Jesus ele queria dizer? Aquilo que te faz pecar, trate com radicalidade. Aquilo que te faz ficar longe de mim, invista nisso com toda a sua força e resolva isso. Não trate isso de maneira comum. O pecado não é algo comum. O pecado é algo que nos afeta. A nossa relação com Deus. E é por isso que o mundo nos odeia. O mundo nos odeia porque se o mundo nos ama, alguma coisa está errada. Jesus disse, eu vim para o mundo, mas o mundo me odiou. Por que o mundo odiou Jesus? Porque a maneira como Jesus vivia revelava o padrão do outro. Condenava o comportamento do outro, que não vivia para a glória de Deus. Então o mundo vai nos odiar, porque nós somos amigos de Deus. Mas é melhor ser inimigo do mundo do que ser inimigo de Deus. Amém? Que o mundo seja nosso inimigo. Mas que Deus não. Deus seja seu amigo, nosso amigo. Então humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, disse Pedro, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Tiago 4,11 fala do julgamento, o perigo do julgamento. Havia aqui alguns irmãos que, segundo Tiago, esses irmãos se colocaram como legislador, juiz de seus irmãos. Aí Tiago fala, irmãos, só há um juiz, só há um legislador, e é Deus, e Deus não vai dividir essa posição com você. Então Tiago está dizendo, olha, Deus tem poder para salvar e destruir. Então, aqueles comportamentos que alguns irmãos estavam julgando, talvez de forma até impensada, Tiago está dizendo, olha, fiquem tranquilos, há um legislador, há um juiz muito bom, que é Deus, no seu tempo, na sua hora, e no julgamento final, ele vai trazer o veredito certo. Qual é o nosso papel então? Ame o seu irmão, apoie o seu irmão, ore por ele, interceda por ele, para que ele tenha força para vencer as suas lutas, tenha força para vencer as suas questões pessoais. Não julgue quem é você para julgar o seu próximo. Tiago está dizendo, nós somos iguais, nós também precisamos de misericórdia. Então, como eu vou ser juiz se eu também preciso de misericórdia? Então, nós temos que ter cuidado, irmãos, com o julgamento. Porque falar mal destrói a comunhão uns dos outros e apaga Cristo de nós. Apaga o testemunho. O mundo vai olhar para nós e vai dizer assim, nossa, veja só como eles se odeiam. Eles estão dentro da igreja servindo a Deus. Olha só a bagunça que é, um matando o outro, um mordendo o outro. Gálatas, se eu não me engano, Paulo usa esse termo. Não mordais uns aos outros. E ali aquele texto é como se fosse mordida de cobra. Venenosa. Então havia pessoas que estavam se mordendo. Uns aos outros. Cristãos. De onde vêm as nossas guerras? Entre nós. Dos nossos desejos. Da raiz do nosso coração. Então nós temos que avaliar o quê? O nosso coração, irmãos. Então Tiago está
nos mostrando para tornar Cristo visível. Então as pessoas verão Cristo em nós, não porque nós julgamos uns aos outros, porque nós amamos uns aos outros. Jesus diz que nós seríamos conhecidos se nós amássemos uns aos outros. A grande questão é a maneira como nós amamos. Então, o que chamou a atenção lá no primeiro século era a maneira como aquela igreja amava o seu próximo. A maneira como aquela igreja se colocava à disposição de amar o seu próximo, de entregar tudo que possuía para que o seu próximo alcançasse ali o ponto necessário. No versículo 13 a 17, Tiago ele vai mostrar para nós aqui o pecado da omissão, o pecado da negligência. Havia muitos comerciantes lá naquela igreja que fazia negócios, fazia viagem aqui e ali. Tiago não está condenando essas viagens, esses planos. Mas esses irmãos, eles se gabavam das suas realizações, dos seus negócios bem executados. Então Tiago ele vai trazer, olha, será que vocês não percebem que a vida é como uma neblina? Que os seus planos podem ir de água abaixo? Os seus sonhos podem desaparecer do nada? Vocês nem sabem como será o dia de amanhã? É como que vocês terão certeza de que os seus planos darão certo? Porque esses irmãos aqui, provavelmente, eles estavam confiando na sua capacidade de executar planos e não na providência divina. E o que Tiago está dizendo, o futuro não te pertence. O futuro não nos pertence. O futuro pertence a Deus. Então eu devo me colocar em oração para que Deus possa abençoar para onde eu vou. Então Tiago está dizendo, olha, então não diga farei isso ou aquilo, diga se Deus quiser, farei isso ou aquilo. Se Deus permitir, ou seja, Deus está sendo incluído na sua agenda, no seu plano, nos seus negócios. Esses irmãos aqui estavam vivendo a sua vida sem colocar Deus na sua agenda. Sem incluir Deus. É como se fosse nos dias de Noé. Eles comiam, bebiam, casavam-se. Nada disso está errado. Só que o que está errado é que Deus não fazia parte desses planos. Aí Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Todo mundo está fazendo os seus negócios, fazendo os seus planos, as suas viagens, mas não incluiu Deus. É perigoso, meus amados irmãos, nós fazemos planos e não incluir Deus. Então Tiago está dizendo isso. Cuidado. Paulo disse lá para Éfeso, se Deus quiser, eu visitarei vocês outra vez. Eu tenho desejo de ir, eu tenho desejo de vos visitar, mas é Deus que sabe. É Deus que vai na minha frente, é Deus. Então, irmãos, coloque Deus, coloquemos Deus nos nossos planos, nos nossos negócios. No ano de 2025, Deus esteve presente em tudo que você fez, em tudo que nós fizemos. Nós precisamos pensar nisso. E eles estavam se gloriando das suas realizações, dos seus lucros obtidos. E Tiago está dizendo, olha, que glória que vocês têm nessas realizações. A não ser porque isso só revela as suas pretensões. Não se gloria, toda vanglória como essa é maligna. Olha o que Tiago está escrevendo. Toda vanglória como essa, Paulo disse que o único lugar que nós podemos nos gloriar é na nossa fraqueza. Porque na nossa fraqueza a graça de Cristo opera. Paulo disse, tudo aquilo que era para mim como lucro, eu considerei como perda para ganhar Cristo. O objetivo de Paulo era que Cristo
estivesse em tudo em sua vida. E muitas vezes nós nos gloriamos na nossa capacidade acadêmica, na nossa capacidade de execução, nos nossos planejamentos. E eu lembro muito bem, quando nós fizemos os planos lá em 2023, 2024 vai ser, 2023 vai ser um tempo maravilhoso para a gente, vai ser uma bênção. Fevereiro de 2023, a minha filha teve um câncer. Os nossos planos foram embora. Agora nós temos uma situação que estava no plano de Deus. Então Deus pode mudar a sua agenda. Deus pode mudar o seu percurso. E é isso que Tiago está dizendo. Então não fique preocupado se Deus mudar a sua rota. A soberania de Deus está acima. Deus é o primeiro. É isso que Tiago quer que nós também possamos refletir. Confia ao Senhor as suas obras, e os seus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. E para encerrar, ele disse, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe? Então, Tiago está dizendo, não para pessoas que eram ignorantes, não. Quem sabe que deve fazer e não faz, peca. Eu vou te dar aqui alguns exemplos práticos. Se você não ora pelo seu irmão, você está em pecado. Você sabia disso? Porque é pecado de omissão. É negligência nossa não orar pelo nosso irmão. Samuel, quando ele terminou a sua vida, ele orou, falou assim, longe de mim pecar contra Deus, de deixar de orar por vós. Samuel, o maior intercessor da Bíblia, disse, longe de mim pecar contra o Senhor, se eu deixar de orar por vós. Ele sabia que não poderia deixar de orar pelo povo de Deus. Então, quando você não ora, diga assim para o teu irmão, se você não orar por mim, você está pecando. Você não está muito confiante não, irmão. Então nós sabemos que devemos fazer e não fazemos. Lembra e Jesus dá dois exemplos. E eu encerro aqui. O bom samaritano, o sacerdote e o levita. O sacerdote e o levita viu um homem no chão. Eles sabiam que deviam fazer o bem e não fizeram. Pecado de omissão. Veio o bom samaritano e cuidou daquele homem. Então, o sacerdote e o levita foram aqui condenados por Cristo pelo pecado da sua omissão. Outro exemplo, Jesus contou uma parábola do rico e do Lázaro. O Lázaro ficava na porta da casa do rico todos os dias da sua vida. E o rico, tendo a chance de fazer o bem e não fez, ambos morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão, o rico para o Hades, que é o lugar intermediário daqueles que morreram sem Cristo, foi condenado pelo pecado da negligência. Então nós temos que ter atenção, irmãos, com aquilo que sabemos que devemos fazer e não fazemos. Porque Deus vai nos cobrar daquilo que nós deveríamos fazer, que era do nosso conhecimento. Tiago diz, pense nisso. Então faça a mesma coisa, pense nisso. Considere isso. O que Tiago está dizendo, olha, eu não quero obrigar vocês, mas eu quero que vocês pensem sobre isso. Eu quero que vocês considerem isso. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago termina essa parte assim. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, qual é a nossa possibilidade para vencer tudo isso? É sujeitar-vos a Deus. Outro exemplo, não falar de Jesus é pecado. Porque uma pessoa lá fora, você e eu falarmos de Jesus, pode garantir a eternidade dessa pessoa. Omitir a evangelização é um pecado, que a igreja vai prestar conta
Por que não falar? Ah, porque eu tive medo. Ah, pecado. Então nós temos que ter consciência disso, que nós sabemos que temos que evangelizar, nós sabemos que temos que falar de Jesus e não falamos. Nós sabemos que devemos orar e não oramos. Nós sabemos que devemos congregar e muitas vezes não congregamos. São coisas que nós sabemos. Então nós seremos cobrados por Deus pelas coisas que nós sabemos. Se você for ler a epístola de João, tenta gravar todas as vezes que ele usa a palavra saber. Faz esse estudo e procura lá quantas vezes João menciona essa palavra, saber. Porque essa palavra é maravilhosa. É a mesma coisa que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Eu sei, eu conheço quem é o meu Deus. Eu sei que ele vai me socorrer. Eu sei que ele vai me tirar dessa situação. Amém, irmãos? Você sabe que o seu Redentor vive? Então ele vai se levantar. Ele vai te ajudar. Ele vai te socorrer. Ele vai colocar a sua mão sobre você. Ele vai te ajudar, porque nós sabemos quem é o nosso Deus. E o nosso Deus não nos deixará decepcionados. Amém? Fique em pé, por gentileza.